Fala Farma, tudo bom com você? Pessoal, nesse vídeo aqui é uma sequência. Então esse vídeo que você vai começar a ver é o vídeo número 1 e dessa vez eu venho trazer para vocês algumas coisas que vocês me pedem muito aqui no canal do YouTube, seja lá no Instagram também, nas nossas comunicações, nas nossas redes. E portanto eu quero fazer uma sequência com você para que você consiga fazer boas entrevistas. Para que você saiba o poder que uma entrevista tem de gerar muito valor, de gerar muito lucro e de gerar muita autoridade. Então, basicamente, a gente vai começar com a entrevista número 1, que eu vou chamar de entrevista número 1, que é a entrevista de encartelados ou medicamentos hospitalares. Então, eu vou colocar aqui para você, ó, entrevista 1. Vou botar em algarismo romano aqui. Então, vai ser encartelados barra hospitalares, que eu não sei como é que você chama aí na hospitalares, tá? Não sei como é que você chama aí na sua região. O que importa aqui é que de fato você vai sair dessa aula craque na nossa entrevista número 1 e você vai conseguir aplicar isso dentro da sua farmácia ou no balcão da sua empresa com muita facilidade, com muita tranquilidade. Primeiro que você precisa aprender é que para que você consiga fazer uma boa entrevista com o seu cliente, você precisa conhecer sobre atendimento, né? Você precisa saber como converter um atendimento. E eu sempre prego aqui no método Proclerc, que é o meu método, que para que você faça um bom atendimento, um atendimento com excelência, existem passos para isso, existe um caminho, um protocolo que você tem que fazer mesmo para uma pessoa que está vindo comprar na sua farmácia um medicamento encartelado, um medicamento hospitalar. Então é importante você conhecer sobre esse ponto para que você possa saber que é importante em todas as suas vendas, seja uma venda pequena, seja uma venda grande. Então o atendimento, quando bem feito, ele gera muito resultado para a empresa e para você como profissional. Então a primeira coisa que eu preciso entender aqui é que para que eu faça minhas vendas bem feitas, existem 5 passos. O primeiro passo a gente chama de pré-venda. O que é a pré-venda? É quando eu entendo que eu tenho um cliente que está chegando lá na farmácia, tá? Que é um potencial cliente, mas que eu preciso converter ele. Para eu converter esse cara aqui, ou essa mulher, né? Eu vou chamar de cara, mas você pode trazer ali para o seu dia a dia. Eu preciso conhecer essa pessoa. E para conhecer ela, eu tenho que chegar até essa pessoa, dar meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, sempre com uma aparência tranquila, bem organizado, bem tranquilo, como se eu estivesse esperando aquele cliente, tá? Para que ele entenda que ele é o meu ponto mais importante dentro da empresa. Então isso aqui é a parte de você se conhecer, de você se apresentar, dar o seu nome para a pessoa e pedir o nome dessa pessoa para que você possa conhecer essa pessoa pelo nome e chamar ela pelo nome, que isso é muito importante. Depois, entendido o número 1, você precisa aprender o número 2, tá? Que o número 2 aqui, eu gosto de falar que ele é o número 2/3, que é conexão, e aqui é um relacionamento. Um relacionamento. Como é que é a conexão? É que eu entendo de onde que esse cliente vem e para onde que ele vai. Ou seja, se ele está vindo na minha farmácia, o que ele precisa? Se é um produto de perfumaria, se é um medicamento, se é uma fralda, se é uma tinta de cabelo, se é um desodorante, se é um hidratante, se é um protetor. Enfim, eu preciso entender qual que é a dor que essa pessoa tem, o que ela veio buscar na farmácia. E se ela chegou na minha farmácia aqui, por que ela está lá? Para se ela está comprando um produto para ela ou se ela vai levar para uma outra pessoa. Então, por que ela veio e para onde que ela vai? A partir desses pontos aqui, eu começo a criar um relacionamento com o meu cliente. Como é que é esse relacionamento? Ah, meu cliente veio comprar um xarope, mas esse xarope vai ser para essa mesma pessoa, ela vai levar para outra pessoa. Se ela for para a mesma pessoa que está lá, aí sim a gente vai criar aqui o ponto número 4, que é a questão da nossa entrevista, que é um ponto muito importante nesse tema dessa aula aqui, que é entrevista/venda.
Por que eu chamo disso de entrevista barra venda? Porque cada ponto que eu detecto na minha entrevista, eu tenho um produto para fazer a venda para o meu cliente, para solucionar a dor que o meu cliente precisa. Então aqui é igual a solução. Toda vez que eu tenho a entrevista bem feita, meus pontos capturados, eu tenho a minha venda. Então veja só, se eu tenho aqui um cliente que veio até minha farmácia e agora eu já sei qual que é a dor dele, sei para que ela vai levar, se é para ela mesma ou para outra pessoa, eu preciso criar um relacionamento. Bom, então beleza, Abraão, você chegou aqui na minha farmácia e está se queixando de tosse. E é para você mesmo, certo? Certo. Então, cara, me conta mais sobre isso. Me conta por que você veio aqui, o que você está sentindo, certo? Então, eu vou criar um relacionamento com ela. Então, olha só, eu estava numa sexta-feira, eu acabei indo almoçar, depois do almoço eu fui para um happy hour e fiquei até mais tarde, comi uma feijoada, passei mal, enfim, aí fiquei na friagem até na madrugada e hoje amanheci rouco, com dor na garganta, tossindo muito, com o peito cheio, e aí sim você criou uma relação com o seu cliente. Essa relação vai te trazer pontos que a entrevista que te dá. Ah, legal, Abraão, então você está com tosse, beleza, que tipo de tosse? Tosse seca, tosse produtiva, dor, se essa dor tem quantos dias? Desde sexta-feira mesmo? Ah, você tomou algum medicamento? Então alguns pontos aqui fazem com que você capte boa experiência. Cada pontinho que você detecta nessa entrevista, você consegue colocar um medicamento. E aí, o quinto ponto é um ponto que a gente chama de pós-vendas, né? Que quando você faz isso, você consegue vender para a mesma pessoa. Você é uma relação na casa do cliente, né? Então é aqui, ó, é em busca de vender mais para o mesmo. Ou seja, nem sempre é vender um produto, mas é vender um bom dia. Olá, Abraão, tudo bem? Cara, eu te atendi aquele dia lá e eu tô passando só para saber se o xaropinho deu certo, se o anti-inflamatório deu certo, se você melhorou, como que tá, porque esse feedback é importante até para validar o que você fez com o seu cliente no dia da sua farmácia. Então, eu trouxe esses pontos aqui bonitinho para que você possa, em todas as suas vendas, aplicar esses 5 pontos aqui, ó. Nada mais vai te gerar resultado do que esse protocolo instalado em todas as suas vendas. Então isso aqui é extremamente importante. Eu estou te dando essa dica aqui gratuitamente para que você entenda, cara, se eu quero ser um farma bom, farma que que seja referência no mercado, eu preciso desse protocolo até mesmo na venda de um encartelado ou de um medicamento hospitalar, como você queira chamar. Beleza? Então, aprendido isso, entendido sobre isso, eu quero que você entenda que esses passos aqui é extremamente importante para você construir uma boa entrevista, tá? Então, é importante demais você entender isso. Ponto 2 agora. Nesse ponto 2, eu quero que você tenha em mente o seguinte. A entrevista de encartelados é sempre assim, ó. Meu cliente veio comprar, por exemplo, hoje ele veio comprar um Eno. Falou até que queria o Eno tropical, mas depois eu fui entrevistando ele e entendi que ele queria um Eno sem sabor, tá? Por que é isso importante? Porque na entrevista você detecta por que ele está usando o Eno, para que ele vai usar o Eno, quantos Eno ele quer, certo? E qual que é a queixa que ele sente. Então, no meu caso, o cliente queria Eno tropical, que não era tropical, era o tradicional, e depois ele se queixou que bebeu muito no fim de semana, estava com disenteria, com dor abdominal e estava sentindo enjoo. Então, para cada tipo de sintomas que ele me referiu, ele comprou o Eno, e aí na parte do Eno a gente usa um negócio que a gente chama de lei do maior para menor. O que é a lei do maior para menor? É eu pegar o produto que ele quer com um preço um pouquinho mais elevado e mostrar para ele. E aí depois a gente vai trabalhando o desconto com o cliente. Aqui eu utilizei o pote de qual? De Frusalt, certo? Para enjoo, o meu cliente levou um da Zetrona de 8 mg. Para dor abdominal, ele levou uma escopolamina, certo?
E olha só que interessante. Aqui na minha entrevista que eu fiz com o meu cliente numa venda de Eno, de um sachêzinho, eu entendi que ele tinha gastrite e há muito tempo ele não tomava o esomeprazol que ele já vinha tomando. Então olha que interessante, eu estou trabalhando com promoções de esomeprazol de 40 miligramas, onde 2 caixas está saindo R$ 89,99. Então o que eu fiz para ele? Eu apresentei para ele a solução, que é, cara, você está sentindo isso porque você tem gastrite, você não estava tratando, você não estava cuidando, sua alimentação foi toda errada no fim de semana e você está passando mal agora. Então para você melhorar, você pode levar os paliativos aqui, o Eno que você quer, mas não vai resolver. O que vai resolver é você levar um medicamento para enjoo, um medicamento para sua dor abdominal e o seu medicamento para tratar a sua gastrite. E ele, putz, é mesmo, estou muito tempo sem tomar, eu vou precisar desse medicamento. E aí eu apresento para ele o medicamento no qual ele já vinha fazendo um tratamento. Então por que a entrevista, cara, aqui no nosso Encartelados Hospitalar, ela é interessante? Porque eu não vou pegar, primeiro que eu pego sempre mais de uma caixa, mais de um envelope, ou seja, se meu cliente quer uma cartela, eu pego 3, 4 cartelas. Se ele quer um Eno, eu pego o tradicional, limão, laranja, abacaxi, tônico e mostro para ele. Então eu vou apresentando tudo que eu tenho sem preguiça, com calma, com cautela, mas eu vou pegando mais quantidade. Então essa técnica da entrevista é uma técnica que é ótima, que é um passo a passo para você acelerar o seu resultado financeiro, além de que você gera autoridade. Porque você pode ter certeza que esse cara que compra um medicamento desse aqui, que vai comprando tudo o que ele precisa, ele vai entendendo que, cara, o Abraão não quis só me vender. Ele conversou comigo, ele me deu um bom dia, ele entendeu o que eu estava sentindo, eu melhorei. Amanhã, quando eu for aplicar esse pós-venda aqui, ó, aí, puf, ganhei o cliente. Sacou? Porque eu gerei conexão mesmo depois que ele foi embora. Gerei conexão e relacionamento mesmo depois que ele vai embora. E no dia que ele precisar novamente de um medicamento, eu vou vender mais para o mesmo cliente, porque ele sabe que, cara, o rapaz entende do que ele está falando, ele se preocupou com todos os sintomas que eu apresentei para ele e ele tinha um medicamento para isso. Ele mostrou o modo de tomar, ele colocou o modo de usar nas caixinhas, então isso é muito importante, tá? Inclusive aqui, ó, essa parte de entrevista, veja, é entrevista barra vendas. Por quê? Eu preciso fazer uma boa entrevista, mas eu preciso conhecer sobre lei do maior para o menor e preciso conhecer sobre os medicamentos. Porque pensa só, eu fiz uma entrevista com meu cliente tem enjoo e eu não conheço o medicamento para enjoo. Qual que é o medicamento similar, ou equivalente, ou genérico, ou que está na campanha? Então eu preciso mostrar para ele quais são os medicamentos aqui para que eu possa gerar valor para ele, mas que todo mundo ganhe nisso. Meu cliente melhore, minha empresa e eu também. Então é muito importante você conhecer. E eu sempre falo o seguinte, se você está fazendo uma boa entrevista com o seu cliente, muito mais que falar, que perguntar para o seu cliente é ouvir. Então, aqui para você ser um bom entrevistador, você tem que ouvir mais do que falar. Então eu vou colocar aqui para você gravar isso, ó. Ouvir mais e falar menos. Vai chegar o momento de você falar, mas primeiro você vai ouvir. Então, cara, o que você sente? Como é que foi seu fim de semana? O que você comeu? Onde você estava? Por que você está sentindo isso? Me fala mais sobre isso. Quanto tempo tem? Já usou algum medicamento? Usa algum medicamento? Tem alguma doença? Então você tem que ir pegando esses pontos para que você mostre. Então eu quero que você saia aqui de uma venda simples, de um medicamento encartelado, de um medicamento hospitalar e consiga realmente gerar valor no seu atendimento, a ponto de que esse cara tenha tanta confiança em você que ele vai acabar aceitando o que você vai levar, porque ele quer resolver a dor dele, ele não quer ficar sentindo mais azia, mais enjoo, mais náusea, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da família. Então, aqui você vai construir isso, e o balcão é muito interessante, que o dia a dia do balcão, ele vai fazer com que você crie casca, e que você crie uma sensibilidade, que apenas o balcão pode te dar, apenas a vivência no balcão pode te dar. Por isso que, inclusive, eu vou deixar até o link do Método Procter aqui embaixo, porque eu sempre falo, ninguém vai poder te ensinar melhor o balcão de uma farmácia do que eu.
do que uma pessoa que está há 16, 17 anos quase atrás de um balcão, ajudando tanto o mercado, ajudando tanto os profissionais a passarem, melhorando cada dia mais. Porque eu conheço cada ponta daquilo, desde o varejo, até os encartelados, até os anti-inflamatórios, até o antibiótico. Então, ninguém vai conseguir te ensinar isso de uma melhor forma. Então, essa sensibilidade, cara, vai fazer com que você entenda, inclusive até um ponto importante, que você até entenda se teu cliente está indo na farmácia, que é o caso desse cliente aqui, ó. Se esse cara aqui está indo na farmácia fazer um orçamento, porque veio numa receita médica, ou se ele está fazendo uma consulta com você, farmacêutico. Porque entenda, aqui dentro da farmácia nós temos duas coisas. A gente tem isso aqui, ó. Duas coisas que é bastante importantes que são diferentes, ó. Veja só. Nós temos preço e nós temos valor. Preço todo mundo tem, tá? Se eu compro dois omeprazol por R$89, se eu compro uma escopolamina por R$15, se eu compro uma dazetrona por R$19,90, por R$29,90, por R$25, saiba que essa venda aqui todo mundo consegue fazer. Inclusive, se você não fizer na sua loja, na loja do lado ele vai acabar comprando. Então você precisa aprender o que é preço, que quem vem por preço vai embora por preço também. Agora a parada séria tá aqui, ó. Isso aqui faz diferença no dia a dia. Valor, cara. Nem todo mundo tem valor. Sacou? Tem gente que vai atender um cliente que não pergunta o nome, ou que não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que não se preocupa, que não entende que essa pessoa é meu bem maior da minha empresa. Então, valor é isso. Tem gente que não se preocupa em aprender quais são os medicamentos, porque se eu sei todos os medicamentos que meu cliente precisa, eu vou conseguir gerar muito mais resultado na vida do meu cliente e ele vai me ter como autoridade. E aí sim, isso aqui não tem preço que pague, porque é valor. Valor é diferente de preço. Porque inclusive se esses medicamentos aqui, ó, vamos supor, toda farmácia é R$20. Se o meu for R$29, R$34,90, saiba que se eu for vender o Vonal, por exemplo, que é um medicamento um pouco mais caro, que é a referência do mercado, aqui eu vendo de Listo, né? Que é o medicamento equivalente. Mas se eu tivesse vendido um Vonal, por exemplo, saiba que aqui ele pagaria R$80 no medicamento, R$90. Por quê? Valor. Eu mostrei tanto que ele precisa que ele vai falar, putz, é isso que eu quero. Porque se é um comprimido sublingual, que é um medicamento que vai tirar um enjoo, náusea, vômito, eu quero, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ficar bom. Então saiba que isso aqui é muito importante. E lembre-se, ó, eu saí de uma cartela no hospitalar e fui para caixas de medicamentos. Abraão, mas vamos supor que o meu cliente não quer caixa, ele quer realmente a cartela, não importa. Faça o seu melhor naquilo que foi pedido para você. Cara, eu quero só um eno, eu entendi, e realmente é isso que eu preciso, mas Abraão, eu tenho aqui R$4 apenas e eu quero comprar o meu eno. Tudo bem, querido. Eu tenho um medicamento aqui, ó, e o eno é muito bom, porque tem essas fórmulas aqui, essas fórmulas servem para isso, para isso, para isso, age em tanto tempo, você pode usar por tanto tempo, mas saiba que você precisa disso. Então você vai pegar mais um envelope, se ele não quer se comprar um medicamento, mas mostre disposição, preocupação, queira ajudar o seu cliente, e é isso que te transforma. Então a entrevista no encartelado, ela é muito importante, tem gente que desmerece. Não é porque o teu cliente quer comprar um Torcilax em cartela com 4 comprimidos, que custa R$2,99, R$2,50, que ele quer um Torcilax. Às vezes ele está lá no grupo da família, e hoje a gente tem muito disso, e ele veio comprar Torcilax porque ele imaginou que só o Torcilax era bom para aquilo, ou que ele acha que é para aquilo. Então a entrevista, ela detecta quais são os pontos que esse encartelado vai me dar. Se é realmente isso que eu vou precisar, ou se eu posso escalar. Que é tão importante isso, essa questão de escalar aqui, ó. Porque eu tenho medicamentos éticos. Olha só, eu não indico ético, certo? Eu tenho medicamentos genéricos. Aí aqui eu já começo a gostar porque me gera mais resultado. E não vai mudar a eficácia para o meu cliente. Similares. E eu tenho medicamentos de campanha. Então, se eu fizer entrevista para o meu cliente, o que eu vou fazer? Mostrar para ele quais são os medicamentos que eu tenho mais resultado. Então, lembre-se, você precisa dominar todos os medicamentos, pelo menos os principais medicamentos. No caso do exemplo que eu te dei do eno, que foi um medicamento que eu acabei vendendo hoje pela manhã, ela faz parte dos encartelados. De qualquer balconista, qualquer farmacêutico, seja você experiente ou recém-formado,
você precisa conhecer. E ele está no nosso módulo de encartelados lá no Método Proclerc. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa fazer a sua entrevista com o seu cliente e possa melhorar. E ele está conectado dentro do Método Proclerc para que você, cara, meu cliente quer um esomeprazol. Como é que eu aprendo isso? Ah, está lá no nosso módulo de gastro, que tem um módulo lá dentro. Então, eu vou aprender toda a minha família de prazol. Sacou? Então é muito importante você conhecer sobre isso para que você faça vendas boas, indicações boas ou substituição, que é uma coisa que a gente faz muito dentro da farmácia. Então, para que você possa dominar todas essas técnicas e todos os medicamentos, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa aprender. E caso você queira vir mais a fundo, clique aqui e faz a tua inscrição, tá bom? Gente, isso aqui eu poderia cobrar, mas estou fazendo gratuito para vocês que vocês possam aprender. Então aqui é a nossa entrevista número 1 de encartelados e hospitalares. E lembre-se que nessa semana ainda teremos mais entrevistas da maioria das classes aqui dentro da farmácia que eu vou trazer para você. Então fica à vontade, veja e reveja quantas vezes você quiser e faz um favor para mim motivar, tá bom? Coloca aqui embaixo nos comentários que você quer aprender. Qual que é a entrevista que você quer aprender, com qual tipo de medicamento que eu vou fazer para você, tá bom? Lembrando, vai na setinha aqui também, compartilha lá no grupo da tua farmácia para que você possa ajudar teus colaboradores a crescer mais e trazer resultado para a tua empresa também, tá bom? Bora lá, se inscreve no canal, dê o joinha e coloca a sua sugestão para que eu possa te ajudar. Uma boa aula para você. Veja e reveja quantas vezes você quiser, que isso aqui é de extremo valor, tá bom? Pega essa dica e vai para cima. Tamo junto, até lá.